A paz do Senhor Jesus para você, para a sua família. E mais uma vez estamos juntos na ministração da Palavra de Deus, que é viva e eficaz. E o meu desejo é ser um canal de bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Hoje vamos conversar sobre Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É o livro do Novo Testamento que não termina com a bênção apostólica. Você acabou de ver aí a nossa livraria e editora Getsemane se propondo a editar um livro para você. Sabemos que o primeiro livro é muito difícil de se escrever. Então, a editora Getsemane tem redatores, temos pessoas gabaritadas para que, através de uma entrevista, através de uma ideia, possamos ajudá-lo na confecção e o nascimento do primeiro livro. O primeiro é mais difícil, depois fica mais fácil. Então ligue para a editora Getsemane e veja aí os nossos livros. Também o Colégio Batista Getsemane, o Seminário Teológico Koinonia, que é o seminário com reconhecimento do MEC. E algo muito importante, vamos para Israel com o pastor Jorge Linhares? Nós já vamos em outubro aqui de 2021 com 150 irmãos. E você pode ligar para que possamos ir em maio de 2022. Alguém me disse, eu tenho medo de ir em Israel. Você tem que ter medo de Belo Horizonte. Você tem que ter medo de São Paulo, do Rio de Janeiro. Os céus de Israel são protegidos, primeiro, por Deus e segundo, pela maior tecnologia do mundo, que é a tecnologia israelense. Então, nós não vemos lá nenhum problema, nunca tivemos problema algum, tá bom? Na faixa de Gaza, que é a zona de conflito, aí sim, sempre, nunca deixou de existir problemas, tá bom? Israel sempre teve guerra. Desde o ventre materno já existiam guerras entre os árabes e os judeus. Então não é de agora que você vai querer, quando acabar a guerra eu vou em Israel. Então você nunca vai, tá bom? Se não der para ir o marido e a mulher juntos, vai só a mulher de uma vez, vai só o marido, depois vão os dois, tá bom? Você quer ter nessa viagem para Israel lua de mel? Na hora, pode marcar e nós vamos estar com você nesse passeio maravilhoso. Vários casais vão, completando 25 anos de casados, bodas de prata, bodas de ouro, e fazemos uma linda festa lá, junto do Muro das Lamentações e também lá no Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, que é o mesmo lugar, tá bom? Vamos à palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam para o templo para a oração da hora nona. Era levado um homem de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava para que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente, e os seus pés e tornozelo se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É a palavra linda de Jesus para nós nesta oportunidade. A primeira coisa que eu gostaria de dizer a você, Pedro e João, dois amigos de oração. Eu e você precisamos de alguém que ore conosco. Eu oro todos os dias sozinho, eu levanto, oro, depois eu oro junto da mesa de café com minha esposa e quando o filho meu está, nós oramos. Oro com as pastoras missionárias que estão sempre lá em casa, a Geli e a Leila. A Leila mora lá em casa, a Geli está sempre lá ajudando. Então nós temos oração, amigos de oração. Pedro e João, dois amigos de oração.
Você precisa ter alguém que você ligue para ele e diga assim, olha, eu vou tomar uma decisão hoje, eu preciso de uma resposta, eu estou pensando em assinar um divórcio, eu estou pensando em vender um apartamento, comprar um lote, eu preciso de alguém que me ajude em oração. Vou comprar um carro, vou vender um carro, estou pensando em me mudar para os Estados Unidos. Me ajude em oração para Deus me dar uma direção. Pedro e João eram amigos de oração. Eles subiam para o templo. Está vendo? A casa da irmãzinha é uma bênção, a célula é uma bênção, o grupo familiar uma bênção, a reunião caseira uma bênção, o culto doméstico uma bênção, a casa da irmã que ora e impõe as mãos uma bênção. Mas você vê os apóstolos indo para o templo, para a casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Pedro e João iam para o templo. Eu vejo hoje uma geração dizendo, o templo somos nós, eu não preciso de igreja. Existem pessoas que dizem que até prosperam mais depois que saíram da igreja. Existem pessoas que estão dizendo agora nesse período de Covid, dizendo, eu nunca mais vou voltar à igreja. Tem pessoas que dizem assim, vem uns picaretas aí que dizem assim, a igreja não precisa, a igreja é na casa de cada um. No Novo Testamento não tinha igreja, cada um reunia só na casa. Olha, é porque não tinha realmente uma igreja, um templo local. Tinha sinagoga. Então Pedro subia juntamente com João para a sinagoga para orar. Mas hoje você tem igreja. Antigamente não tinha penicilina também não, hoje tem. Antigamente não existia esse motorzinho para tirar uma cárie do dente e hoje tem. Antigamente também não existia avião, era tudo a cavalo, carroça e etc. Então você já que quer viver como antigamente, viva assim. Antigamente era assim, né? Então hoje eu posso te dizer, por que você desfruta hoje daquilo que houve de evolução? A igreja foi um avanço onde podemos nos reunir para oração. Igreja Batista, Assembleia, Presbiteriana, Quadrangular, Nazareno, Casa de Oração, são tantas e tantas comunidades, tantas e tantas igrejas. Por isso que a gente não critica. Eu não gosto de criticar a Igreja Universal. O que a Universal faz, eu não faço. Tá? O que a igreja, a Assembleia de Deus faz, eu não faço. O que a Assembleia de Deus faz, as igrejas batistas, da qual sou membro, não fazemos. Aquele salão pentecostal, aquela irmã do fogo reteté, quem sou eu para tirar uma pedra numa pessoa como esta, que está lá orando, clamando, jejuando, sabe? Nós somos muito bons para criticar, mas para ajudar, quase ninguém. Pedro e João subiam para o templo. Eu amo a casa do Senhor. Eu louvo a Deus pela casa do Senhor. E quando eles iam para o templo, às 3 horas da tarde, era levado um homem coxo de nascença. Estava ali, agora um homem que era um mendigo. Você nunca vai ver um mendigo na porta de uma igreja evangélica. Nem na Assembleia de Deus, nem na Batista, nem na Presbiteriana, nem na Quadrangular, nem Nazareno, nenhuma casa de oração. Você vai ver um mendigo na porta. Sabe por quê? Porque a paralisia de alguém nos incomoda. Por isso que crente prega o evangelho. Por isso que crente prega para todo mundo. Por isso que crente fala do amor de Deus. Por isso que a empregada de Naamã, vendo Naamã doente lá, ela se incomodou. A empregada de Nelson Fittipaldi, eu estive com o Nelson Fittipaldi, ganhou ele para Jesus porque ela via a esposa doente, a esposa do Fittipaldi, viu o Fittipaldi campeão do mundo, mas com depressão. Aquela empregada dando glória a Deus, louvando a Deus, falou com a esposa do Fittipaldi, a senhora precisa de Jesus, a senhora mora numa mansão, mas precisa de Jesus.
E o Fittipaldi olhando aquilo, observando a esposa dele, aquela mulher lavando o canil e dando glória a Deus. E assim ela levou lá uma reteté de oração e oraram. Então o templo é insubstituível, a casa de Deus é insubstituível. A casa do irmão Joaquim é a casa do irmão Joaquim, a casa do pastor Jorge é a casa do pastor Jorge, a casa do pastor Silas é do pastor Silas, a casa do Cláudio Duarte é do Cláudio Duarte, a casa onde tem a célula é de algum irmão, mas a igreja é a casa do Senhor, onde o nome dele é exaltado. E ali eles colocavam um mendigo todos os dias lá naquela porta. E todo mundo passava, dava uma esmola, um dava outra esmola, um dava ali R$1, dava... como eu disse alguém, um dia eu ouvi, a sorte, a bênção desse paralítico foi Pedro e João não ter uma moeda para dar. Porque se eles tivessem uma moeda, eles lavavam as mãos, eles davam ali uma moeda, davam ali uma balinha e pronto, resolveu o problema. Mas Pedro e João não tinham dinheiro. Tudo que eles tinham, eles davam para os outros. Essa fama de que pastor tem dinheiro, ou mentira satânica. Em Belo Horizonte, um ou outro pastor não enche essa mão aqui, ó, de pastores que tem condição financeira. E mesmo assim, estes 10, 15 pastores, no máximo, em milhares de igrejas que têm um carro bom, que têm os filhos que foram estudar fora, isso aí é uma minoria, menos de 1%. Menos de 1% de pastores é que tem casa própria. A maioria mora de aluguel, mora no fundo de uma igreja. A maioria não tem plano de saúde. Aliás, o conselho de pastores, que eu sou presidente, batalha para cada pastor não construir no fundo de uma igreja, porque as pessoas nem respeitam. Vão lá na casa do pastor, não pode ter um aniversário do filho do pastor, da filha do pastor, porque todo mundo da igreja tem que participar. De repente é uma festa de criança e só tem gente de 60, 70 anos, porque tem que convidar, o pastor não me convidou. Tem gente que vai lá na casa do pastor, entra no quarto, entra na cozinha, abre a geladeira. Por quê? Porque mora ali. Então, Pedro e João dizem, nós não temos dinheiro, mas o que eu tenho, que vale mais do que dinheiro, isso nós temos para te dar. Nós temos a graça de Deus, nós temos Jesus de Nazaré, nós somos instrumentos para a cura de alguém, cura psíquica, cura física, cura emocional no sentido geral. Nós temos a palavra que o dinheiro não pode comprar. Em nome de Jesus Cristo, anda. Você vê que eles não disseram levanta, eles já disseram anda, anda, porque aquela parte era o impossível. Levantar, os familiares dele também levantavam ele. Os amigos levantavam, nem que seja para ir ao banheiro, para ir a algum lugar, mas o andar, esse homem não andava, ele era paralítico de nascença, terrivelmente abandonado, e Pedro então diz, anda, o verbo andar, movimente-se, e para que isso acontecesse, o que diz a Bíblia, ele estendendo a mão, o levantou. E para onde que esse homem foi depois de andar diante dos olhos de todos, ele foi para casa, ele foi para a empresa dele, ele foi para dizer para os primos dele, para o padrinho dele, para a madrinha, que agora ele andava, não. Ele entrou no templo. Nesse período de Covid, nesse momento a Igreja Batista Getsemane não fechou as portas nem um dia. Nós enfrentamos autoridades, enfrentamos muitos críticos dentro da própria igreja, enfrentamos pessoas da área médica dizendo, pastor Jorge é louco. Nós recebemos telefonemas, pessoas de outros estados, de vários lugares dizendo, tem que fechar a porta da igreja, mas a Bíblia diz que as portas da igreja não podem ser fechadas. As portas do inferno, sim, mas a porta da igreja não. Mas a igreja somos nós. Eu sei que a igreja é nós, mas a minha casa será chamada casa de oração
para todos os povos. E não é somente na hora que tudo vai bem. E Deus nos deu promessas e Deus cumpriu as suas promessas. Nós tivemos várias pessoas que estavam prestes a morrer, inclusive eu, mas a igreja estava em constante oração e eu sobrevivi pela graça de Deus. Deus utilizou-se de médicos, de remédios, de irmãos, de todos os profissionais, da minha família, etc. Mas foi Deus, a glória é de Deus. Nós não sobreviveríamos se não fosse a boa mão de Deus, se utilizando de todas as ferramentas que temos nesse mundo. Então eu quero te dizer que o homem entrou no templo, saltando, glorificando a Deus. Venha para a igreja, para com esse medo terrível, para com esse medo. A igreja faz a parte, álcool gel, máscara, distanciamento, temos máscaras à disposição de todos que não têm, álcool gel, uma higienização do ambiente, ventilação, ar-condicionado, tudo direitinho, distanciamento, tudo. Mas se Deus não guardar você, esse vírus maligno atinge você, atinge sua família, seja com um papel que embrulha o pão, seja com uma sacola que você trouxe lá do supermercado, seja uma toalha que você limpou o pé e passou no rosto, seja uma água contaminada, seja um vírus que vem pela janela que você abriu, mas o importante, vamos à casa do Senhor. Vamos adorar a Deus. E Pedro e João põem aquele homem para dentro e ele torna-se um grande milagre, e 3.000 vidas se convertem. Olha, isso na época, 5.000, 3.000, 7.000, 10.000, mas há milhares de anos tem pessoas se convertendo através desse testemunho, desse homem que era um mendigo, que ficava ali mendigando, mas ele recebeu a cura, a salvação, e ele entrou no templo louvando e glorificando a Deus. Te espero amanhã. A Igreja Getsemane tem cultos todas as manhãs às 9 da manhã, todas as tardes às 15 horas e todas as noites. Eu estou na igreja sempre no domingo, no culto das 10, o culto pastoral, 17h30 e na terça da vitória. Tem gente perguntando, pastor, quando que a igreja vai reabrir? Ô incrédulo, vou te falar, você está dormindo. A igreja nunca fechou. Um beijão, fique com Deus, um abraço e que você possa entrar para a casa de Deus e você não tendo prata ou ouro, você tem o principal que é Jesus. Fique com Deus, um beijão, estou te esperando. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Os avisos e os mandamentos de Deus são para endireitar a nossa vida. Os 7 Como de Deus, do pastor Jorge Linhares. 365 dias no Getsemane, um devocional inspirador para cada dia do ano com textos inéditos do pastor Jorge Linhares.
e pensamentos que edificam, com mensagens para todo ano. Passarão céus e terra, porém minhas palavras jamais passarão. Leiam este incrível livro do pastor Jorge Linhares, Tudo Passa. A pessoa inteligente aprende com seus próprios erros. A pessoa sábia aprende com os erros alheios. 7 Erros do Gigante, um livro do pastor Jorge Linhares. Vocês viram que são temas atuais, incríveis E imperdíveis, então acesse editoragetsemane.com.br ou ligue 3491-2266. Tchau!